Programa de personalidades. Oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás. Tambaqui Praia Hotel. Vem para o Tambaqui. Pessoal, estamos começando mais um programa, retomando o programa Personalidades, agora desembarcando na Casa Nova aqui. Eu quero agradecer ao diretor-presidente do Grupo Carajás, meu amigo pessoal, seu Álvaro Mendonça. Muito obrigado por abrir essa Casa Nova para que a gente possa trazer todos os profissionais que fazem realmente desse programa uma grande referência. E, claro, não poderia deixar no primeiro programa aqui na Carajás Praia de trazer essa referência da economia de Alagoas, meu amigo pessoal também, Cícero Péricles. Eu quero, Cícero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Personalidade, nesse primeiro programa na Nova Carajás, Carajás Praia, agradecer a sua vinda aqui no nosso programa e começar já perguntando quem é Cícero Péricles de Carvalho. Seja bem-vindo mais uma vez. Neto, primeiro eu queria agradecer, evidentemente, o convite, dessa nova etapa do programa Personalidades, em um novo cenário, um cenário sobre um grande investimento, que tem mexido com o comércio alagoano, com o setor de comércio e setor de serviços. Então, uma alegria dupla, quer dizer, ou seja, de uma nova etapa do seu programa, em um novo cenário, e dizer apenas que eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas e também você fica muito conhecido pelas presenças na mídia, ou seja, nas entrevistas. Mas, na verdade, eu sou um curioso da economia alagoana e, claro, que cultivo os amigos como você, que é uma figura, uma personalidade. Sim. E você, sim, é uma personalidade do mundo econômico e do mundo da mídia alagoana. Obrigado. Eu queria, já que você falou, começando o preâmbulo desse programa, onde é que foi inserido nesse seu coração? Porque você tem um coração que todo mundo gosta, um cara muito bacana. Onde é que é a economia? Você podia ser um grande médico, um grande dentista, um grande advogado e foi militar exatamente na esfera econômica. Onde nasceu isso, professor? Veja bem, Neto, tem uma história, mas muito rapidamente. É que eu fui, sim, estudante de medicina durante 6 anos. Aí abandonei e fui fazer economia, Eu acredito que fiz bem a medicina e talvez não tanto a economia, mas com certeza fiz bem ao exercício médico, que eu não seria um bom profissional. E acredito o seguinte, que a economia ela é muito fascinante, Por quê? Porque ela consegue traduzir uma realidade econômica, seja nacional, internacional ou local, e trazer elementos de explicação. Também o exercício profissional na universidade, ele é muito interessante, Porque você trata de formar estudantes na nova profissão, é muito atraente. E o curso de economia, aliás, os cursos em geral da Universidade Federal de Alagoas, tem um nível muito elevado, de rigoroso e exigente, que faz com que nós tenhamos sempre atentos, estudando, acompanhando o clima, ou seja, o ambiente ajuda muito isso. Daí essa minha curiosidade. E no sentido de comentar a economia alagoana, é porque o país é muito grande. Não dá para você falar permanentemente da economia brasileira. Então, temos que descobrir também quais as especificidades, que particularidades a economia alagoana tem, E como ela anda, que conjuntura ela atravessa. Por quê? Porque existe um público muito grande que nasce, vive, cresce, atua, se organiza sempre na realidade estadual, na realidade alagoana. E é isso que você faz muito bem no seu programa. Muita gente importante que diz muita coisa interessante que passa aqui por esta mesa. É verdade, que o objetivo maior desse programa é deixar o recado, registrar para a sociedade alagoana que você também pode ser uma grande personalidade por meio das suas atividades, do seu exercício profissional. Lembrando também que o professor é um grande escritor. Daqui a pouco, no segundo bloco, vamos tratar desse livro, que já é o 7º livro do professor Cícero Péricles, Formação Histórica de Alagoas, no segundo bloco. Professor, nós passamos agora recentemente por um momento que vai ficar marcado em todos os corações, momentos que jamais imaginávamos ver, que é o tal Fique em Casa, uma Covid-19 brutal, que mexeu com o sentimento de várias pessoas e, claro, mexeu também com a economia de um país. De que forma o senhor enxerga aquele momento, em detrimento ao que foi feito com a sociedade, uma doença realmente, é uma variável incontrolável,
E economicamente, professor, como é que foi aquele momento e hoje como é que está, né, após quase 1 ano e meio, 2 anos, como é que vai a economia, né, saindo dessa Covid? Neto, veja bem, nós estamos num momento muito bom para falar dessa forma, como você falou, como você fez a pergunta, né? Uma pergunta que procede por quê? Porque nós estamos no período pós-pandemia, não é? E os 2 anos e meio desse fenômeno, da pandemia atuando sobre a sociedade, que estão passando, né? Eles impactam no plano nacional, mas por quê? Impacta de forma especial porque já vínhamos com dificuldades na economia brasileira desde 2015. Ou seja, tivemos 2 anos de recessão, 2015 e 2016, 3 anos de crescimento muito lento, né, 17, 18, 19, e chega a pandemia numa fase que nós estávamos com dificuldades. Então, o que vai acontecer? O primeiro ano de recessão, 2020, o ano de reabertura em 21, e agora, como nós estamos aqui mais alegres e mais tranquilos, imaginando que a retomada, a reabertura da economia deve gerar frutos positivos no âmbito nacional e no âmbito local. Felizmente, o ano passado, 2001, tivemos uma taxa de crescimento econômico razoável, 4%, que não compensa o que nós perdemos ao longo desses anos. E este ano a expectativa é para 2,5%. Então também não compensa. Mas o fato de a economia apresentar um dado positivo, para nós já é uma notícia muito, como diria você agora, né? Alvissareira, Isso. Né? Uma palavra bonita da língua portuguesa que explica esse momento que nós estamos vivendo, um relativo otimismo em função de quê? Da reabertura e dos próximos passos que a economia deve dar a partir principalmente do ano de 2023. E aí falando em gestão, porque tudo tem que ter uma atitude, né? Sim. Na vida da gente, todos os fatores que você exerce um comando, existem as tribulações. Sim. E que você tem que tomar atitude. Eu perguntaria ao economista Cícero Péricles, qual é a sua opinião, né, em relação ao governo federal? Você acha que as tomadas de decisões dele, principalmente no campo, na esfera econômica, elas foram pertinentes para o momento? Não, de forma alguma. Veja bem, desde 2015, né, que se apresentou um projeto chamado Ponte para o Futuro, já no governo Temer, né, que ele mais ou menos delineava essa nova política econômica brasileira, diferente do período anterior, Lula-Dilma, né? E a partir de 2015 até agora, o ano 2022, alguns dados são tão evidentes que você fica, né, ou seja, atento ao que nós chamamos de análise econômica. Primeiro, porque as taxas de crescimento prometidas, altas taxas de crescimento, não se realizaram. Foram 2 anos de recessão, como eu disse, 3 anos de crescimento negativo, 1 ano de recessão forte em 20, e a recuperação tem sido muito aquém do necessário. Primeiro ponto. Segundo, é que a inflação brasileira, ela continuou muito forte, muito, né? Quando somamos, para não viajar muito para trás, mas somente os anos de pandemia, 20, 21 e 22, 7% nós estamos vivendo, né? 10% ano passado, mais quase 5% em 2020, dá um total de 22% que acumula, que penaliza principalmente segmentos como o setor de alimentos, né? Que cresceu muito, ou seja, uma inflação alta. Terceiro ponto, Neto, da análise, tem que correr para o desemprego. Por quê? Porque ele é muito presente na vida dos brasileiros. Eu vou traduzir aqui isso em termos alagoanos, né? Nós temos 500 mil de alagoanos em idade de trabalhar, ou estão desempregados, ou são desalentados, são pessoas que desistiram de procurar trabalho, e uma parcela também considerável de pessoas que trabalham em tempo parcial, 500 mil. Isso faz com que nós tenhamos o quarto problema, que é a queda da renda média. Ou seja, as pessoas que não trabalham, não têm renda, não podem fazer contrato, não podem comprar, ou seja, não pode muita coisa. Então, a queda da renda média faz com que nós tenhamos, esse é um fenômeno nacional e local, uma alta taxa de inadimplência e de endividamento. O endividamento por si só não é um problema, porque se você tem renda para cumprir esses compromissos assumidos, tranquilo. Mas a taxa de inadimplência, ou seja, os atrasos, são muito altos. 40%, 64 milhões de brasileiros estão com contas atrasadas além de 3 meses. Né? E claro, esse é o dado, saiu ontem, né, na CNDL, que é o Conselho Nacional dos Diretores Lojistas, mas também a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, publica todos os meses esses dados nacionais. E aqui em Alagoas, a FEComércio, do Gilton. Nosso amigo Gilton Lima. Gilton Lima, o Instituto FEComércio, que tem uma excelente equipe, ele também faz esse levantamento e os números são esses que você conhece, né, porque você vive também no comércio. E o que é que acontece? Tudo isso junto faz com que o empobrecimento tenha aumentado.
Então, o número de brasileiros que buscam o cadastro único das políticas públicas é um exagero. 38 milhões de famílias, 90 milhões de brasileiros. Mas quando a gente traduz alagoanos, também um número exagerado, ou seja, 800 mil famílias alagoanas estão cadastradas no Cade Único, né? Que representa 1 milhão e 800 mil pessoas em Alagoas. É muita gente. Muita, 53% da população. Então, num cenário como esse, desses resultados, evidentemente que o balanço do governo, do ponto de futuro, atravessando o governo Bolsonaro com a gestão de Paulo Guedes, ele não pode ser avaliado como um momento positivo da economia brasileira, de forma alguma. E aí, se tratando, né, buscando um pouco, trazendo um pouco para Alagoas, eu acredito que Alagoas nunca teve um cenário econômico tão importante como vem tendo nos últimos 10 anos. E aí eu perguntaria ao professor Cícero Péricles, a repactuação da economia, né, da dívida do nosso Estado em 2016, na sua opinião, né, como um grande economista, você acha que ali foi o carro-chefe para que Alagoas pudesse galgar, né, novos patamares econômicos, professor? Sim. Numa sociedade pobre como a nossa, o papel do Estado, da União primeiro, né, do Estado e das prefeituras, ele é decisivo para o desenvolvimento econômico, porque cria infraestrutura, faz políticas públicas, emprega, gera renda, gera dinâmica. Então, é muito importante o papel do setor público. E aí, em 2012, 2014 e 2016, a negociação do principal problema da economia do Estado alagoano, né, a dívida pública, ela foi muito bem equacionada, de maneira que passamos a ter controle desse elemento que atrapalhava a nossa economia. Segundo, é que resolvendo o problema da dívida sob controle, o Estado pode fazer investimentos. E esses investimentos foram muito bem localizados na economia, na verdade, na criação de infraestrutura alagoana. Todos nós assistimos agora na campanha eleitoral os anúncios, né, os debates, em que se colocava muito fortemente que esses investimentos tiveram e terão no futuro um papel importante na economia alagoana. Não somente os investimentos, mas a folha de pessoal em dia, que é o custeio, né, que é um gasto muito importante, e um elemento também muito chamativo, né, que são as políticas públicas desenhadas no âmbito estadual, que não era tradição alagoana fazer políticas públicas estaduais. Então, o CRIA, o Vida Nova nas Grotas, vários programas vêm que dá certo, o aluno nota 10, que é o indicativo de que o grande problema nosso é a pobreza. Então, esses instrumentos são muito importantes para resolver exatamente o drama central, que é a ausência de riqueza, a ausência de produção na economia alagoana, que fará com que nós fiquemos no futuro, né, com uma dependência menor desses recursos de transferência de renda, que, de alguma forma, sinalizam a nossa pobreza. Então, a gestão foi positiva, sim, né, da economia alagoana. O drama da economia alagoana é que ela tem que, obrigatoriamente, como todos os estados, refletir o quadro nacional. Se a inflação está alta, o desemprego está alto, o consumo diminui, a renda média baixa, né, e o empobrecimento acontece, naturalmente que regiões mais pobres como a nossa sofrem muito mais. É verdade. Eu acredito que está chegando bem legal a mensagem, a intenção do programa é essa mesmo, é fazer uma radiografia, um raio-x dentro da nossa economia, de lá da Covid-19 até hoje, está sendo um bate-papo maravilhoso. E agora a gente vai tomar aquele café aqui da Carajás. Se você ainda não conhece o café da Carajás, vem para cá, Carajás Praia, só para você. A gente volta já. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Tudo pra sua reforma e construção, tudo pra deixar perfeita a sua decoração. Venha sonhar com a gente aqui na Carajás. A gente descomplica e você pode muito mais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Sempre os melhores preços e condições, qualidade, atendimento e super promoções. Televendas, loja, site ou app, tanto faz. Conectados pra sua casa ficar demais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Pode contar com a Carajás. Estamos de volta com o programa Personalidades, hoje de Casa Nova, desembarcando aqui na Carajás Praia, trazendo uma referência da economia de Alagoas. Professor, antes da gente tratar um pouco desse livro, eu queria fazer uma pergunta
bem interessante. Esse descompasso no combustível, que outrora, né, no passado bem próximo, custava quase R$ 8,50, e agora você já começa a achá-lo, né, baixou tanto, não sei se é questões eleitorais, mas é pertinente a pergunta. O que é que se dá esse descompasso no preço do combustível? Bota presidente da Petrobras para fora, devolve um outro, enfim. Passa para a gente, na condição de economista, qual é o raio-x que você traz para que a gente possa entender esses preços? Neto, veja bem, o combustível brasileiro, todos eles, né? Diesel, a gasolina C, o etanol, todos passam pelo crivo da Petrobras. E ela define uma política internacional, uma política nacional de importação do petróleo. Ainda que nós exportemos petróleo, nós também importamos. Por quê? Porque são tipos diferentes de combustíveis, né? Então, o que é que acontece? Quando a Petrobras, desde 2017, já no governo Temer, definiu que os combustíveis brasileiros teriam um vínculo direto com o preço do barril importado. Ou seja, se o barril sobe, os combustíveis brasileiros também subirão, os derivados de petróleo, né? Então, o que acontece? Com a tensão internacional, também com a guerra na Ucrânia, mas também por outras razões internacionais, o barril foi subindo e, claro, o preço subindo enormemente. Antes era assim? Não. Antes tinha uma política ligada ao preço do barril nacional, que era bem diferente. Portanto, era muito mais lento o crescimento. Crescia o valor da gasolina, mas crescia muito lentamente. Mas a partir de 2017, a subida foi muito mais rápida nesse vínculo. E o governo federal, quando cresceu muito, e principalmente depois da guerra da Ucrânia, ele decidiu retomar, porque na verdade na composição tem essa política de importação, mas também nós temos os preços dos vários elos da cadeia. Existem as refinarias, existem as distribuidoras, existem os revendedores, os postos de gasolinas, até você receber o seu combustível no carro, né? Então cada um tem a sua remuneração. O importador tem um preço, a refinaria tem outro preço, os distribuidores do combustível até entregar ao revendedor também ganham e, claro, os revendedores. E nessa cadeia também temos a cadeia de impostos. Então, o governo federal, nacional, articulou com o Congresso a retirada do ICMS. O que é o ICMS? O imposto estadual, que ele baixa, né? Baixa para até 17%. E aí houve uma folga, uma queda no preço do combustível, que coincidiu também com uma queda do valor do barril internacional. Aliviou. E agora? Porque ele voltou a subir. Então, como ele volta a subir, naturalmente que os importadores, nós temos dois importadores, a Petrobras, que é estatal, e os particulares. Os particulares importam aproximadamente 30% do petróleo. E eles que aumentam o preço também junto com a Petrobras, quando o barril vem para o Brasil, e eles subiram ultimamente, vem subindo. Mesmo depois daquela queda, o preço voltou a subir. Aí agora já não temos uma desculpa, que antes tinha desculpa. Não, nos estados estão cobrando um imposto muito alto, né? Esse imposto já foi reduzido. Houve uma perda muito grande, né, de receita para todos os estados, inclusive Alagoas. Perde muito com isso, né? Então, na verdade, o preço do combustível, ele para ser transformado, ele para ser permanentemente um preço mais acessível, ele tem que acabar com essa política de cotação do barril do petróleo e do valor do dólar. Se o dólar sobe, a gasolina sobe. Se o barril sobe, não pode o Brasil. Por quê? Porque nós somos uma potência exportadora de petróleo. Nós temos uma grande estatal. O nosso drama está no refino. Então tem que enfrentar essa questão do refino, fazer investimento e não uma política que contribui apenas para, na verdade, né, bonificar os investidores da empresa, né, e a sociedade que paga um preço exageradamente alto. A tendência, Neto, é de que nós tenhamos aumentos leves daqui até o mês de novembro e em dezembro, quando termina esse acordo, em janeiro esse acordo só é válido até dezembro, então a partir de janeiro teremos com certeza aumentos muito mais fortes do combustível em todo o país. Que tristeza, que notícia triste. Estamos chegando já no último triênio no caso, né, de 2022. De que forma o professor Cícero Péricles enxerga a economia até dezembro? Estou falando da esfera alagoana. Alagoana. Olha, veja bem, nós estamos vivendo, Neto, no melhor período da economia ao longo de todos os anos, que é o último trimestre do ano, não é? Outubro, novembro e dezembro são os meses mais favoráveis para a economia. Por quê? Que particularidade existe nesse momento? Que singularidade? É de que coincide no mesmo tempo a alta estação do turismo, para de chover, então o turismo vai ter a sua alta estação, que seguramente ela permanecerá até o mês de fevereiro do próximo ano. Então é um período muito bom esse final de ano. Segundo, é que a construção civil, ainda que esteja bancando a inflação que está muito alta da construção civil e também da falta de crédito, os juros estão muito altos, a construção civil ela tem que entregar grandes obras no mês de dezembro.
Por quê? Porque grande parte das pessoas que compram apartamentos, ou casas, ou residências, ou qualquer imóvel, ela quer ser sempre recebida no final do ano, terminar o ano recebendo. Então, a construção civil, ela acelera as suas obras. A safra da cana-de-açúcar acontece a partir de setembro, então ela anima a vida de alguns municípios da Zona da Mata. São 15 unidades industriais que reativam a sua produção. O setor de comércio e o setor de serviços fazem todo o trabalho para as vendas de final de ano, que é disparado o melhor período do ano. Por quê? Porque é quando chega a 13ª parcela, a 13ª parcela da Previdência e também do salário. A indústria, essa indústria que atende o mercado interno, a marvelaria de roupa, ou seja, produtos, alimentos, né, que atende o mercado local, também ela é animada, né, é muito mais animada. E, evidentemente, com a combinação de construção civil, comércio, serviço, indústria, né, o setor de turismo, a própria safra da cana, nós temos uma subida e isso aumenta o emprego. Isso aumenta a renda, isso aumenta os impostos, então é um período muito bom. Isso dura até quando? Até fevereiro. Quando vem a chuva de março, aí entramos no período de depressão da economia, de aumento do desemprego, de queda de renda. A economia alagoana funciona assim, Neto, há muito tempo. E nós estamos, nesse momento, nessa hora da gravação, vivenciando um momento muito feliz da economia. Ou seja, ela está girando de maneira mais rápida, gerando muito mais renda, muito mais dinâmica, e isso vai permanecer provavelmente até o mês de fevereiro, esperemos até março. Perfeito. E até engraçado que o que você está passando, professor, e dividindo com o pessoal de casa também, até o local que nós estamos gravando, Carajás, estamos gravando na Carajás Praia, aqui já na parte baixa. E aí eu divido, né, com você, professor. Você imagine a quantidade de empregos, né, que a Carajás oferta, sim, diretas e indiretamente, quase 1.000 empregos. Eu perguntaria, aí trazendo, claro, né, para essa ferramenta importante da economia de Alagoas, a Carajás hoje é uma loja de material de construção, né, que eu diria, né, o ápice daqui de Alagoas e do Nordeste, ou é um conceito de negócio? E as duas coisas, na verdade, né? O peso específico, né, de uma empresa como a Carajás, por quê? Porque ela entra na economia, ela entra no setor de comércio, né? Ela balança, né, a concorrência, ou seja, estimula a concorrência, força, né, as demais a também se posicionarem. Não é? Ela também tem um conceito, né, de atuação, essa dimensão que ela tem, esse volume de investimentos, não é apenas uma expansão mecânica de algo antigo que existia, não. Ela incorpora dentro desse modelo várias inovações, muitas inovações. Incorpora novos modelos de venda, modelos de crédito, modelo de atendimento, ou seja, é um elemento da modernização do comércio alagoano que vem pelas mãos do capital regional. Verdade. Quer dizer, ou seja, não é uma multinacional que está chegando aqui, não é um grande grupo paulistano ou no sudeste do Brasil que vem expandir no Nordeste, não, pelo contrário, é um grupo nordestino, um grupo alagoano que apresenta um resultado extraordinário, ou seja, visível, né? Ela faz parte de um conjunto de grandes empresas que formam a elite, né, do mundo econômico alagoano. Perfeito. E avalizando, né, o que você acaba de falar, claro, a gente tem que tratar mesmo desse novo conceito de negócio, como é a Carajás. Você vê, até o material que nós estamos usando, imagine que a Carajás não é só material de construção. É o copo que nós estamos brindando aqui, a sua vinda, aqui no nosso programa, essa toalha maravilhosa, quem for aqui, né, eu digo sempre que os clientes na Carajás, ele desfila, ele não passeia, é um desfile, que realmente a loja ficou muito bonita. Sim. Essa cadeira que nós estamos sentados aqui, tem a venda aqui na Carajás, então assim, realmente, como você muito brilhantemente falou, né, é um novo modelo de negócio e vem e eu falo como comerciante, quem não for criativo no mundo de hoje vai ficar para trás. Desaparece, né? Ou seja, a dinâmica da concorrência no setor de comércio e setor de serviço exige cada vez mais uma complexidade de serviço, um atendimento mais regular, com novos produtos, ou seja, uma permanente preocupação. Por quê? Porque, na verdade, é como você colocou agora, né? Quem só se estabelece, só sobrevive nesse ambiente extremamente competitivo, aqueles que incorporam as novas demandas e as novas configurações empresariais da modernidade, ou seja, essas empresas do porte da Carajás, não somente do porte, mas também da forma de atuar, né, do conceito, elas atuam não somente no setor do comércio, mas no setor de serviço, na área de tecnologia, na área da medicina. Por exemplo, nós temos um polo médico em construção em Alagoas que revela também essa modernização, ou seja, a incorporação de novos instrumentos de análise, novos diagnósticos, ou acompanha a modernização do setor nacional da medicina, da educação de nível superior, da pós-graduação, ou seja, todos os setores da rede hoteleira, gastronômica, tudo isso exige uma permanente atualização, não é uma modernização rápida, veloz, conectada com o tempo, ou então
desaparece. É verdade, inclusive até a sua profissão. Também. Né? Um professor da Universidade Federal de Alagoas, de renome, e que também, a partir de agora, eu vou tocar aqui um pouco no assunto, é historiador, é escritor. Sobra tempo para a família, professor? Sobra, não sobra? Um tempinho, não sobra? Formação Histórica de Alagoas, Cícero Péricles. Na sua 7ª edição, está aqui o pessoal aí da produção, por gentileza. Fala um pouco para a gente desse livro. Foi em 1980 o primeiro, não foi isso, professor? Exatamente. Fala um pouco desse livro. Já está à disposição lá no Diário Oficial de Alagoas. É só procurar o Diário Oficial. Fala um pouco o que retrata esse livro, professor. Neto, veja bem, é uma obra dedicada aos alunos dos primeiros anos, né, dos cursos universitários. Ou seja, nós temos muitas informações sobre a economia brasileira, muitas informações sobre a economia regional, mas quando tocamos na economia alagoana, na sua formação histórica e também nas características próprias que a nossa economia e a nossa sociedade tem, então há uma ausência muito grande de material. Fui pensando nisso que eu, como professor da universidade, né, resolvi fazer esse texto. É um texto dirigido para isso aí. E o público, como ele é um público muito grande, a demanda também é muito grande, não é? Talvez seja maior a demanda do que a própria qualidade do livro, mas o fato é de que há uma procura muito grande. Fantástico. Então, um livro alagoano que chega na 7ª edição revela que existe um mercado potencial forte para obras de caráter regional. Mas não é somente o livro alagoano que tem destacado, não, Neto. A produção audiovisual de Alagoas também é muito essa expressiva. riqueza, né? Verdade, né? Novas editoras, novos mercados, né? Desse mundo cultural do Estado, revela que nós estamos atravessando um processo de transição. Maceió é uma cidade que tem 1.100.000 habitantes. Então você tem hoje 120 mil estudantes universitários em Alagoas. Ou seja, vai revelando que o crescimento do processo educacional, a melhoria de renda, né, e o volume de informações, todos estão conectados hoje. A universalização da energia elétrica em todas as casas trouxe a possibilidade do computador, da TV e tudo que é eletroeletrônico. Né? E também a internet. Né? A internet hoje, Alagoas, nós temos 1.100.000 famílias em Alagoas e temos 2.400.000 celulares conectados. Então é o dobro, mais que o dobro da população em celulares. Ou seja, por isso que nós temos todos, principalmente essa área mais jovem, né, com uma produção muito criativa e muito atuante em função dessa possibilidade que tudo isso, com essas mudanças, permitem. A única coisa que me preocupa, e aí eu falo como cidadão, dividindo também com vocês, essas questões inerentes à informatização, né, principalmente celular, que ele consegue aproximar os próximos, né, e trazer os distantes. Então, às vezes você está com sua família aqui, mas não dá valor a um filho, a uma esposa, enfim, porque está conectado com quem está longe. É a única parte, professor, e eu falo como ser humano, que eu, como cristão, fico muito triste, certo? Eu quero, em nome de todos nós que fazemos mais uma vez aqui o nosso programa Personalidades, professor, agradecer a sua vinda aqui no nosso programa. Eu acho que foi um programa maravilhoso, como sempre, né, recebê-lo, como qualquer meio de comunicação, receber o professor Cícero Pérez, que sempre é uma riqueza engrandecedora, principalmente no tocante às questões econômicas. E eu gostaria, claro, que uma vez ou outra, né, você olhasse a sua agenda e, rapaz, hoje eu vou lá conversar com o Neto, e faça sempre daqui, professor, a sua casa e a sua verdadeira tribuna. Obrigado. Olha, devo dizer assim, é uma alegria imensa, né? Primeiro porque eu assisto os seus programas. Obrigado, professor. E sempre eu vejo os programas de extrema qualidade, pelas pertinências das perguntas, pela escolha dos entrevistados. Eu me sinto muito honrado em vir, porque vou fazer parte de um conjunto, né, de personalidades alagoanas que vêm aqui a essa tribuna. E dizer da minha disponibilidade, sempre que você precisar, sempre que você achar interessante que o tema, a economia, seja pertinente, eu estarei sempre à disposição. Isso é muito agradecer. Bom. Fico feliz. É isso aí, pessoal. Lembrando que esse programa tem um apoio cultural dessa casa maravilhosa, Carajás Praia. Pessoal, se você pensa em reformar, em construir, não vá em outro lugar, que você faça como o professor Cícero Pérez. Estuda na Carajás, vou na Carajás. Vá você também, vem aqui na Carajás Praia ou então Carajás Tabuleiro. Eu não tenho dúvida que o seu sonho se tornará uma realidade. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @programa de personalidade ou então @portal Cada Minuto, o maior portal de comunicação do estado de Alagoas, ou então vem com o seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo conceito de comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção
técnica, meu amigo Maciel Rufino, Carlos Diego e Alice Vasconcelos. Estamos encerrando o nosso primeiro programa aqui na Carajás Praia no dia de hoje, na certeza, não tenho dúvida, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu! Programa de personalidades. Oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás. Tambaqui Praia Hotel. Vem para o Tambaqui.